Bom dia a todos, todas que estão entrando no nosso webinar. Bom dia. Obrigada por quem já está chegando. Vamos esperar um pouquinho. Os microfones de vocês, por hora, estão silenciados, mas já já a gente libera. Mas mensagens podem ser mandadas pelo chat. Já já, no final, quando a gente entrar no Q&A, a gente vai ter um processo de perguntas e respostas. Mas bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo aí alguns nomes conhecidos, muito feliz. Vou dar só mais um minutinho e a gente já já começa. Bem-vindos, bem-vindas. Eu já estou falando um oi aqui para todo mundo. A gente vai esperar até 9h05 para começar, mas muito feliz de estar vendo vários rostos conhecidos aqui e muito feliz com esse nosso primeiro Fama Gaia Talks do fundo, Sociobioeconomia. Bem-vindo, bem-vinda quem acabou de entrar. A gente já já vai começar. Bom dia a todos e todas que se juntaram a nós nessa manhã.
para o nosso primeiro Famagaia Talks do Fundo Famagaia Sociobioeconomia. A gente está muito feliz de realizar esse encontro. Ele foi uma ideia que veio de um dos nossos investidores, numa conversa com essa pessoa. Ela tinha me falado: seria tão interessante a gente ter conversas periódicas com vocês e saber como o fundo está avançando, conhecer mais de perto os projetos que estão recebendo os recursos que a gente investe no fundo. E daí surgiu a ideia de fazer essas conversas periódicas. Então, esse é o nosso primeiro Famagaia Talks. E a gente vai revisar um pouco dos resultados mais recentes do fundo. E depois a gente vai ter a presença do Amiraldo, que é uma liderança da Amazon Buy, um dos investimentos que a gente fez no último trimestre. Amiraldo fica no Amapá e ele está a caminho do escritório, mas já já ele chega e entra no link para conversar com a gente. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Amiraldo, bem-vindo, querido. Acabei de falar de você. Oi, bom dia. Acabei de falar que você estava chegando no escritório e já ia se juntar a nós. Muito, muito, muito bem-vindo. A gente acabou de começar e eu estou percorrendo um pouco a agenda. Então, daqui a pouquinho a gente coloca você para contar a sua história. Vamos só Obrigado. mutar seu microfone para a gente não ter microfonia, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá. A gente tem uma agenda que o foco dela, na verdade, é passar pelos resultados, mas também deixar tempo generoso para o Amiraldo contar mais sobre a Amazon Buy e também um tempo de Q&A no final, porque a ideia dessa conversa é que ela seja uma troca entre nós e todo mundo que se juntou a esse webinar. Então, a gente está organizando o tempo para seguir mais ou menos esse fluxo. A gente vai passar um pouquinho pelas premissas do fundo, os processos que a gente estabeleceu desde a sua fundação, os resultados que a gente tem até aqui e um pouco de alguns dos objetivos que a gente tem para o ano que está entrando, né? Para o período seguinte que a gente vai viver. E aí, na sequência, a gente abre para o Amiraldo contar mais sobre a Amazon Buy e, no fim, a gente abre para perguntas de Q&A. Os microfones, por uma questão de microfonia e gestão da reunião, os microfones estão mutados. Quando a gente entrar na sessão de Q&A, a gente tem duas formas de fazer perguntas. Vocês podem ou submeter pelo chat, a gente lê a pergunta e faz ela ao vivo, ou vocês podem levantar a mão e aí a gente libera os microfones de quem tiver levantado a mão para fazer pergunta, tá bom? Essa reunião está sendo gravada, então peço já a permissão de todos e todas para que a gente possa fazer essa gravação. Se alguém tiver alguma coisa contra, é só sinalizar no chat, que a gente interrompe a gravação, tá bom? Então pronto, vamos lá. Primeira grande premissa, o fundo. Por que esse fundo foi criado? Esse fundo foi criado a partir de uma visão conjunta de duas pessoas, de duas organizações distintas, o Fábio Alperovitch e o João Pacífico da Gaia, que vendo um pouco o cenário do Brasil e os desafios socioambientais que a gente continua experimentando e também trazendo bastante das suas referências de vida e suas expertise nas duas empresas, pensaram na ideia de criar algum instrumento financeiro que pudesse endereçar algumas dessas chagas que a gente tem, tanto no espaço ambiental e de destruição climática, que a gente continua vivendo, experimentando no Brasil e no mundo, mas também e no caso de Brasil não poderia ser diferente, um olhar para as diferenças sociais que a gente tem históricas no Brasil, sistêmicas, estruturais, e que precisariam ser repensadas. Então, a ideia era como criar um instrumento financeiro que pudesse simultaneamente endereçar essas duas coisas. E a gente, no final, chegou num modelo
que seria um fundo de crédito, né, onde a gente, através de instrumentos de crédito, pudesse investir naquelas comunidades, naquelas organizações que estão na ponta dos biomas, efetivamente atuando para sua proteção, com atividades econômicas que são amigáveis à vida e que distribuem renda, e que a gente pudesse estruturar produtos de crédito que fossem amigáveis à necessidade dessas organizações e dessas pessoas, para que elas pudessem continuar desenvolvendo as suas atividades econômicas de proteção ao meio ambiente e distribuição de valor com maior resiliência, né, e que pudessem, dessa maneira, também fazer frente a várias das agressões que diariamente elas enfrentam, né, seja de desmatamento, seja de grilagem, seja de mineração, seja de um avanço da a monocultura agropecuária, enfim, as inúmeras, né, as inúmeras atividades de grande poder econômico que ameaçam todos os dias não apenas os ecossistemas nos quais essas pessoas estão inseridas, mas a própria vida e a qualidade de vida dessas pessoas. Então, assim foi estabelecido o Fundo Multibiomas, porque a ideia é que a gente chegue nos 6 biomas brasileiros também, além de zonas costeiras e manguezais, para que a gente pudesse criar essa distribuição de recursos financeiros para quem precisa. A gente tem 3 pilares de investimento que são importantes e que a gente usa como crivo mesmo dentro da tese de investimento do fundo. O primeiro delas é o desmatamento zero, então as atividades nas quais a gente investe não podem de forma alguma estar associadas a qualquer tipo de desmatamento. Elas precisam proteger a biodiversidade, então, ao mesmo tempo em que elas estabelecem cadeias econômicas e de valor de um produto ou de outro, a ideia é que essas organizações também tenham um olhar ecossistêmico para que essas atividades não acabem por destruir os ecossistemas no quais estão inseridos, mesmo quando elas estão tratando de ingredientes da biodiversidade brasileira, por exemplo, como não criar um desbalanço e, no fundo, aquela atividade de fato ajudar a aumentar e proteger a biodiversidade local e os ecossistemas nos quais elas estão inseridas. E, por fim, promover a redução das desigualdades, né? Eles precisam ser estruturados de tal maneira em que esse recurso está chegando para pessoas e organizações que, de fato, têm a capacidade de distribuir o valor criado e aumentar a renda média das populações e das famílias que estão conectadas com a atividade empreendida. Então, esses são 3 critérios e, com isso, a gente é meio que o nosso crivo inicial para qualquer investimento que é feito pelo fundo. A gente fez uma teoria da mudança, né, que foi baseada num sonho, imaginando que o capital que hoje destrói o planeta pudesse ser usado para regenerar o planeta, ao contrário, e a gente estabeleceu algumas premissas, que são premissas, né, e que serviram de instrumento, inclusive, para o desenho do próprio fundo, e são essas 7 premissas que a gente vai percorrê-las rapidamente agora. A primeira premissa era de acesso a crédito. Então, a gente tem uma premissa de que existem projetos que atuam na ponta e que são capazes de pagar, mas que não recebem crédito, e que hoje não estão acessando recursos financeiros que seriam vitais para o seu desenvolvimento. Segunda premissa é o respeito às comunidades. A ideia é que quem está no bioma sabe, muito provavelmente melhor do que nós, o que estão fazendo. Então, que a ideia é que a gente atue com parceiros locais, respeite a particularidade de cada bioma e de cada comunidade, e que a gente trabalhe, na verdade, potencializando quem está lá na ponta e não interferindo ou direcionando o que aquelas atividades deveriam ou não deveriam fazer. Claro que a gente tem uma troca sempre para entender, inclusive, se esses projetos estão dentro da tese do fundo ou não, e sempre existe uma troca rica de aprendizado dos dois lados, mas existe essa crença de que quem está no bioma efetivamente é quem está melhor equipado para saber o que precisa ser feito. Próxima premissa é de incentivo econômico. Então, que a gente hoje vê, obviamente, que muitas pessoas que vivem nos biomas degradam os próprios biomas.
e que isso muitas vezes está associado às próprias desigualdades sociais que a gente falou no início da conversa. Mas a gente tem uma premissa de que essas mesmas pessoas que hoje degradam biomas, se tivessem alternativas ou incentivos econômicos iguais ou melhores àquelas que elas recebem para degradar, elas deixariam de degradar. Então, essa também é uma premissa do fundo. Assistência técnica. Se as pessoas que estão na ponta tiverem acesso à assistência técnica, elas poderão atuar de forma mais eficaz no cuidado do seu entorno. Isso pode ser assistência técnica tanto de campo e de práticas, como de gestão das próprias organizações, então de associações, de instituições ou do próprio negócio que eles estão tocando, que muitas vezes algum aprendizado sobre gestão, sobre governança, sobre fluxo de caixa, educação financeira, que todos esses tipos de assistência técnica são muito válidas para melhorar a capacidade não só da gestão dos recursos, mas da criação de valor contínuo. Outra premissa é investimento de impacto. Então, a premissa aqui é, se a gente tiver investimento de impacto efetivo para oferecer, e esse efetivo tem muitos detalhes para a gente chegar nessa definição do que é efetivo, a gente pode engajar pessoas que queiram apoiar a nossa causa. Então, então, uma das coisas que a gente pensou bastante é, a ideia é que isso não é filantropia, ele é uma premissa de usar o sistema financeiro e uma parte da sua lógica para atrair capital e recursos e investimento para investir numa outra natureza de projetos, que vão gerar retorno financeiro, mas que vão ter um impacto infinitamente maior do que hoje essas pessoas conseguem obter quando investem em outros lugares, né? Então, essa é outra premissa do fundo, que isso tem atratividade no mercado financeiro. A outra premissa é de fortalecimento dos biomas, então, se esses projetos recebem crédito, eles podem se fortalecer e proteger melhor os biomas. Então, isso tudo também está dentro da premissa, tá até também dos indicadores que a gente avalia depois, né? Como que a gente vai avaliar essa resiliência territorial e dos biomas. Mas então a ideia é que o instrumento de crédito é um instrumento eficaz para fazer isso. E por fim, oportunidade e dignidade, que é se a gente oferece crédito a grupos. Aqui o termo marginalizados talvez esteja um pouco forte, mas que estão à margem, eu diria, do sistema financeiro, do mercado, muitas vezes de alguns elementos da própria democracia, mas que de fato hoje vivem condições difíceis e desafiadoras, que se esse crédito chegar com a estruturação adequada, com o tamanho adequado, com os prazos de pagamento adequados, com os juros adequados, que de fato isso pode criar prosperidade para essas comunidades e proteção ao meio ambiente, onde essas pessoas estão. E por fim, essas são as nossas 7 premissas que guiaram todo o desenho do fundo. E como a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado em rede, porque outra premissa que não está escrita, quer dizer, está escrita lá, mas eu não falei dessa dimensão, é que não existe uma possibilidade da gente trabalhar que não seja em rede, né? Até porque uma das premissas é que quem está no campo efetivamente sabe melhor, então não é aqui de São Paulo, centralizado, né, no sudeste do país, que a gente vai saber o que é melhor para o Pantanal, ou para o Pampa, ou para a Caatinga, ou para a Amazônia, né, efetivamente, ou para o Cerrado, efetivamente, as pessoas que estão nesses biomas é que sabem melhor como fazer, e existe uma rede imensa, imensa, que a gente está construindo, né, e conectando ao fundo, a rede essas entidades obviamente já existem, mas a gente está criando essas conexões e fortalecendo as conexões com esses parceiros, que ora são parceiros de assistência técnica, ora são parceiros de mídia, que publicam as nossas reportagens e criam muita aderência e fluxo de investimento para nós, tanto o Capital Reset como o Valor fizeram reportagens sobre o fundo, e isso gerou pelo menos 3 leads de investimento para a gente na época, e continuam gerando leads, assim como aceleradoras
e investidores de impacto, que também complementam muitas vezes a forma como a gente estrutura os projetos, porque o fundo não tem mandatos para certas coisas e precisa de parceiros que tenham mandatos para certas coisas para complementar a nossa atuação na ponta. Então, a gente ainda está construindo e vai estar eternamente construindo essa rede de impacto, mas a ideia de que a gente trabalha em rede, ela é fundamental. E assim, aqui tem alguns dos atores que nos últimos meses estiveram próximos de nós de alguma forma ou de outra. A gente tem um processo super diligente de análise e qualificação e eventual aprovação ou não dos projetos que entram no nosso funil. Então, a gente tem algumas formas do projeto entrar, mas a gente recebe leads, e eu citei alguns, pode ser através de uma reportagem, alguém que a gente conhece na nossa rede, algum projeto que indica outro projeto, algumas dessas parceiras que estão nos biomas e nos territórios, e aí ele entra num funil, tem um processo de questionário inicial para avaliar se aquele projeto está dentro da tese de investimento. Uma vez entendendo que ele está possivelmente dentro da tese de investimento, a gente evolui isso para o que a gente chama de um lead qualificado, para entender um pouco mais os detalhes daquela operação, dos impactos socioambientais que estariam atrelados a isso, e da robustez da proposta econômica também, que vem junto com a solicitação do investimento. A gente depois aprofunda o questionário de crédito para que a gente efetivamente entenda mais detalhes da capacidade tanto organizacional, administrativa, como de capacidade de pagamento do próprio investimento, ou de, inclusive, de estruturação do tamanho do investimento e das suas características, para entender o que faria mais sentido para aquela instituição específica. A gente aprofunda essa análise e nesse processo a gente tem algumas conversas, né, com esses interlocutores e com quem está na ponta. O Amiraldo, que está aqui, é um desses em que a gente teve uma conversa definitiva com ele, onde a gente, após essa conversa, teve uma, né, profunda certeza de que faria sentido investir na Amazon Buy. Depois ele segue para um processo de due diligence. Isso não necessariamente tudo é linear, né? Várias dessas fases acontecem também, às vezes, em paralelo e de forma simultânea. A diligência jurídica e mais administrativa, operacional, e, por fim, a decisão de investimento e a coordenação, que é bastante delicada, do influxo desses recursos e do destino desses recursos simultaneamente, para que a gente possa né, maximizar realmente a disponibilização desses recursos o mais prontamente possível para quem está na ponta e também puxar esse investimento do investidor de uma forma ordenada e com visibilidade. E, por fim, esses são alguns dos indicadores que a gente tem até agora, né? Temos cerca de 950 pessoas beneficiadas nos 5 projetos que a gente aprovou desde maio desse ano, né? 950 pessoas impactadas. A gente está com uma distribuição por bioma que ainda está bastante concentrada em Amazônia. Isso veio muito em função da característica dos primeiros investimentos que a gente fez, mas o que a gente tem em pipeline futuro já mostra uma diversificação desse portfólio também bastante interessante. E o terceiro indicador, que eu acho que para mim é um dos mais importantes, né? Uma das intenções do fundo é que a gente de fato consiga oferecer investimentos de crédito a taxas que sejam razoáveis. As melhores possíveis é a nossa intenção, que casa esse equilíbrio delicado entre um retorno para o investidor, o pagamento do próprio fundo e a disponibilização dos recursos para o tomador na ponta pelo menor número possível, né? Porque a gente adoraria oferecer, né, taxas de juros que são as mais eficientes possíveis. Como a gente tem uma premissa de oferecer um retorno que inclui né, a entrega da taxa básica de juros mais um percentual para o investidor, nem sempre, como a gente é dependente dessa taxa Selic, e ela não depende de nós, ela depende de condições macroeconômicas que determinam o custo do dinheiro no país, a gente, às vezes, né, está numa taxa acima do que a gente gostaria. Mas, de qualquer maneira, mesmo com toda essa dificuldade
Brasil, né, desse custo do capital no Brasil, a gente está muito feliz de ver que nos últimos uns 6 meses, né, esse número acho que está atualizado até outubro, certo? Sim. Setembro. Até setembro, a gente conseguiu, operacionalizar taxas de juros de cerca de 13,5, né, 13,46% ao ano, considerando uma taxa referencial de outras instituições financeiras, ou seja, se essas mesmas pessoas fossem em qualquer instituição financeira tradicional, buscar ou captar taxas de juros similares, elas não conseguiriam acessar isso por menos de 30,5, e na verdade esse é um número otimista, né? A gente tem visto que várias estruturações de propostas de crédito passam dos 35%, às vezes chegam a 40, 45%, o que torna absolutamente inviável para um tomador de empréstimo conseguir pagar, né? Então a gente tem ficado muito feliz, porque esse é um indicador-chave para a gente, que a gente está sempre oferecendo a taxas as mais eficientes possíveis, comparada com o que tem disponível no mercado. Fazer a troca aqui pro Power BI agora. Tá bom. Bom, então agora a gente vai uma pequena pausa, porque a gente vai conectar com uma ferramenta que está para ser lançada, ela está praticamente pronta, e assim que ela estiver disponível, a gente vai divulgar um pouco mais amplamente, que é o nosso incrível Power BI, né, que a gente bebeu totalmente na fonte de um instrumento que a Gaia já utiliza para a gestão do seu portfólio, com seus investidores e com seus investidos, em que a gente tem uma plataforma de acesso contínuo, onde a gente tem o mais real-time possível os dados do nosso portfólio, da nossa carteira, né, e que investidores ou próprios investidos podem acessar e olhar. Então a gente tem a nossa grande causa, né? Imagine um mundo em que a maioria dos investimentos sejam capazes de regenerar os biomas que o próprio capital ajudou a destruir, financiando soluções sociais e ambientais que causam a mudança necessária para um futuro possível. E é por isso que o Fundo Famagaia Sociobioeconomia existe. A gente tem embaixo várias abinhas, né? O fundo, a ficha técnica do fundo, que detalha impactos, novidades, carteira, ativos e instituições. Então vamos clicar nessa. Aqui a gente tem um mapão do lado direito, então a gente tem ali colorido, de forma colorida no mapa, todos os biomas onde a gente já tem investimentos, né? E todos os estados onde a gente já tem investimentos. Quantos biomas atendidos, isso tá como tá até setembro, a gente não tem os outros biomas que entraram depois de setembro, por isso que tem a diferença entre 3 biomas e 5, que é o que a gente efetivamente está lá, por isso que eu falei que ela tá quase pronta, ainda não tá 100% pronta. E a gente tem aqui do lado uma forma de, né, das pessoas navegarem por todos os projetos que a gente tem. Quando você entra nesse projeto, ele tem uma descrição do projeto, número de pessoas impactadas, qual é o bioma atendido, qual as culturas produzidas, enfim. E você consegue navegar por um pouco mais dos detalhes de cada uma desses investimentos. Então, com isso, e já terminando a minha fala e pronta para passar a bola para o Amiraldo, temos inclusive a Amazon Buy aí no nosso Power BI, mas a gente vai voltar para o Amiraldo ao vivo, no Amapá, para que ele mesmo conte um pouco mais sobre esse investimento e sobre a Amazon Buy. Amiraldo, a bola está com você, meu querido. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, quero agradecer aí, André e toda a equipe pelo convite. Para a gente é sempre um prazer poder falar um pouco do nosso projeto, da nossa cooperativa. Eu me chamo Amiraldo Picanço, sou produtor rural, sou engenheiro florestal, estou cursando um doutorado em políticas públicas, estou como presidente da cooperativa Amazon Buy. A Amazon Buy é uma cooperativa de produtores de açaí, sediada aqui no estado do Amapá, na foz do rio Amazonas, mais especificamente no arquipélago do Bailique. É um projeto que foi construído, oriundo do protocolo comunitário do Bailique, que foi construído em 2013 e 2014. Do protocolo, as comunidades
se organizaram, né, com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva e criaram a Cooperativa Amazon Buy em 2017. Esse projeto aí que vem ganhando visibilidade e destaque pelo trabalho que a gente vem fazendo sustentável com a cadeia produtiva do açaí. A Amazon Buy, a partir de 2017, quando ela foi criada, ela já foi criada com a primeira certificação FSC de açaí do mundo. Isso nos deu uma visibilidade bastante grande e uma responsabilidade ainda maior, né, de desenvolver um projeto de forma sustentável na Amazônia. A gente passando por esses graves problemas ambientais, né, na Amazônia, que também afetam a nossa região, mas nós somos guerreiros e conseguimos, de fato, trabalhar junto com a natureza, não contra a natureza. Então, de fato, a gente vem, a partir desse trabalho, né, integrando todo o território e trazendo políticas públicas de desenvolver através da Amazon Buy as comunidades rurais do nosso estuário do Rio Amazonas. Os dois territórios onde a Amazon Buy hoje trabalha são o território do Bailique e Beira Amazonas. Os dois territórios ficam localizados também na foz do Rio Amazonas, no estado do Amapá. Hoje nós possuímos 140 produtores com mais de 4 mil hectares de áreas certificadas, georreferenciadas e num processo de manejo sustentável na nossa região. Pode passar o slide, por gentileza? Os nossos produtores são extrativistas, entre homens e mulheres. Desde 2021 para cá, a gente vem trabalhando, principalmente uma frente de empoderamento feminino, igualdade de gênero, formação das novas lideranças, na qual a gente quer, agora, a partir de 2025, a gente ter o mesmo número de cooperados e cooperadas na Amazon Buy. Existia uma diferença muito grande entre o número de homens e mulheres e jovens, consequência do processo de desenvolvimento na Amazônia. Existe um êxito rural muito grande, né, nas nossas regiões, mas a Amazon Buy vem fazendo esse trabalho de fato de desenvolver o território para que essas pessoas possam viver com dignidade dentro das suas comunidades e fazer desenvolvimento econômico. Então, esses aí são os nossos guerreiros, os nossos extrativistas que vêm fazendo esse trabalho fantástico através da cadeia produtiva do açaí na nossa cooperativa. Passar, por gentileza. Como eu falei anteriormente, hoje a gente tem um trabalho dentro da Amazon Buy focado também na questão das mulheres, né? Hoje a gente tem um núcleo de mulheres com 64 mulheres, incluindo os dois territórios, onde a gente trabalha algumas ações voltadas para o empoderamento feminino, igualdade de gênero. A partir de todo esse trabalho que a gente construiu, nós construímos uma política de salvaguarda para salvaguardar nossas mulheres, as nossas crianças, dentro dos nossos territórios onde a gente atua. Isso porque a gente que tem um pouco de vivência na nossa região, existe uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres que trabalham com a cadeia produtiva do açaí. E a Amazon Buy, a gente não, dentro da nossa política, de fato, oportunizar nossas mulheres para que elas possam se estudar, se formar e se tornar as grandes lideranças da nossa região amazônica. Então, a gente tem esse trabalho, a gente tem vários outros parceiros e instituições, Universidade Estadual, Universidade Federal, o Instituto IEB, que nos ajuda, junto com outras instituições que vêm formando forças para a gente poder fazer um trabalho junto com nossos jovens e as nossas mulheres, para, junto com os nossos cooperados, a gente construir um território saudável, um território que todo mundo tenha oportunidade de crescer e se desenvolver. Pode passar, por gentileza. A Amazon Buy, como eu falei, é uma cooperativa de produtores, né? A gente vem trabalhando a cadeia produtiva do açaí como um todo. Em 2017, quando nós criamos a cooperativa, nós iniciamos um trabalho revolucionário com a cadeia, principalmente do açaí. Nós implementamos o nosso próprio modelo de manejo de mínimo impacto, né, para fazer um trabalho dentro das nossas comunidades. E hoje, nossa metodologia de manejo
de açaí, ela é uma das referências, né, sempre embasado nas pesquisas da Embrapa, de outras instituições de pesquisa do nosso estado, também como o IEPA, e a gente conseguiu organizar a cadeia lá na base, junto com nossos produtores, fazer realmente um manejo sustentável, sem degradar o nosso meio ambiente e manter a floresta em pé. Quando você faz uma análise hoje no Mapa Biomas, na nossa região onde a Amazonbaia atua, não tem desmatamento nem degradação do nosso meio ambiente. Isso é fruto de muito trabalho de conscientização ambiental que o território como um todo vem construindo. E isso dentro de uma região que existe vários problemas ambientais, como assoreamento, como a seca dos nossos rios, e a gente vem fazendo um trabalho diferente. Por exemplo, a cadeia produtiva do açaí, segundo as análises de pesquisa, é uma cadeia que está crescendo anualmente mais de 12%. Então, as pessoas vão, de fato, investir na cadeia produtiva do açaí, plantio de açaí. Na nossa região, a gente não faz plantio de açaí. O açaí é 100% extrativista. Eu sempre falo, nosso produtor ele é privilegiado, que a gente não precisa plantar o açaí, não precisa irrigar, não precisa adubar. A natureza faz tudo para a gente. O que a gente tem que fazer é cuidar da natureza da melhor forma possível, para que a gente possa desenvolver o nosso território de forma sustentável. E a gente trabalha a cadeia produtiva como um todo, a questão da colheita, transporte. A Amazonbaia tem a sua própria unidade industrial e hoje a gente conseguiu, de fato, fechar esse ciclo com o nosso colocar o nosso produto no mercado internacional com exportação do nosso açaí em pó. Nós organizamos dentro da Amazonbaia a cadeia da cooperativa, trazendo as tecnologias que a gente tem de hoje de mais moderno. Então, hoje, quando o nosso produtor entrega o açaí no barco da cooperativa, em tempo real, a gente já tem essa informação no nosso escritório de quanto o produtor entregou de açaí, de qual área vem, o peso que vem, para a gente construir um processo de rastreabilidade bem seguro para o nosso consumidor final, porque o nosso consumidor, quando ele vai comprar um açaí, ele quer saber de onde vem, qual é a origem desse produto, se vem de comunidade que não tenha desmatamento, que não tenha poluição e que está fazendo um trabalho de transformação social. Então, hoje a Amazonbaia, dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente garante isso através de todo esse trabalho que a gente vem fazendo dentro da nossa comunidade. A cooperativa vem crescendo, eu vou mostrar para vocês alguns indicadores, desde 2017, quando a gente criou a cooperativa com 37 sócios fundadores. Hoje nós possuímos 141 e estamos com uma lista de pessoas que têm interesse de entrar, que estão em processo, de mais de 500 pessoas. E isso é fruto de um trabalho, né, de reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo sério dentro das nossas comunidades, onde a gente atua. Pode passar, por gentileza. Como eu falei, hoje nós conseguimos informatizar todo o nosso processo de certificação. Há 5 anos atrás, quando a gente iniciou um trabalho, quando a gente ia fazer, por exemplo, o mapeamento das nossas áreas, o inventário florestal, a gente levava meses e meses para fazer o inventário das nossas áreas. Trazendo as tecnologias que tem hoje, a gente faz, por exemplo, um mapeamento de uma área de açaizal e em 30 minutos a gente consegue já referenciar com as tecnologias que tem de mais modernas hoje. Hoje nós utilizamos um aplicativo em celular para a gente fazer o monitoramento de safra, de produção, e a gente tem um controle das nossas certificações em tempo real. A Amazonbaia possui hoje 8 certificações nacionais e internacionais que nos garante toda essa credibilidade do processo. Certificação de manejo comunitário, serviço ecossistêmico, certificação orgânica, selo vegano, e estamos aguardando a primeira homologação pelo INPI com a primeira indicação geográfica de açaí também do estado do Amapá, que nos garante qualidade e origem do nosso produto de forma sustentável. As pessoas às vezes perguntam para a gente, mas por que esse peso de certificação? Cada certificação tem uma função dentro do processo que a gente trabalha, né, e para atender vários públicos diferentes, desde as pessoas que consomem produto vegano, outras pessoas que consomem produto que venha de área sustentável, mercado, por exemplo, mercado europeu, só consegue entrar com o nosso açaí no mercado europeu se a gente tiver a certificação orgânica. Então, a gente veio construindo todo esse processo para garantir para o nosso consumidor um produto de qualidade e que tenha origem desde a sua
sua produção. Essa nossa plataforma, ela foi fundamental, foi um divisor de águas para a gente, porque a gente consegue informatizar todo o processo e consegue melhorar a nossa eficiência de gestão, tanto administrativa, financeira, como gestão de certificação, e nos garante fazer avaliações dos nossos indicadores de crescimento, e também ficou muito mais claro para a gente, dentro do nosso planejamento estratégico da cooperativa, como a gente consegue fazer um plano de expansão, de crescimento, através dessas informações, desses indicadores, que hoje são fundamentais para a cooperativa. Pode passar, por gentileza. O nosso manejo, como eu falei, é um manejo diferenciado. A gente tem um trabalho bastante intenso junto com nossos cooperados. As boas práticas de colheita, armazenamento são fundamentais para a gente chegar no consumidor final com um produto de qualidade. Ontem mesmo eu estava ministrando uma palestra na Universidade Federal do Pará e eu falava sobre o açaí. O estado do Pará é o maior produtor de açaí do mundo. E eu falava nessa palestra, o nosso açaí, a gente não pode coletar o nosso açaí e armazenar no chão, em contato com a terra, porque você vai estar contaminando com micro-organismos. Então, de fato, você tem que fazer uma boa prática de colheita, de armazenamento, transporte, para que, de fato, o nosso produto chegue um produto de qualidade no consumidor final. E a Amazon Buy vem fazendo isso de uma forma diferente, sempre respeitando o nosso meio ambiente e a qualidade do produto para colocar no mercado. Pode passar, por gentileza. E importante, naquela imagem anterior, porque quando a gente fala em manejo, existe uma intensidade muito grande de produção, de investimento em monocultivo de açaí, não só na nossa região amazônica, mas também em outras regiões cerradas do Brasil. E a gente tem uma preocupação muito grande da gente não transformar as nossas florestas em monocultivo de açaí, porque de fato a gente vai ocorrer grandes impactos ambientais que serão irreversíveis. E a Amazon Buy trabalha numa outra frente, de trazer investimento, fomentar a cadeia do açaí, as áreas de manejo, mas de forma que a gente mantenha a floresta em equilíbrio. E isso é possível. Como eu falei no início, a Amazon Buy não planta uma árvore de açaí. A floresta faz o ciclo completo para a gente. Quem faz a polinização, quem faz esse plantio, são os animais que estão ali fazendo o ciclo natural da nossa floresta, e a gente só faz cuidar para que isso possa acontecer da melhor forma possível. A gente não planta, a gente não poliniza. Quem poliniza o açaí são as abelhas, são os outros insetos que estão ali no meio da floresta. A partir do momento que você derruba todas as árvores e deixa só o açaí, você não vai ter o controle, o equilíbrio do ecossistema. Por exemplo, uma das pragas das árvores de açaí é um besouro, quem faz o controle desse besouro são os pássaros. Os pássaros, geralmente, eles não fazem ninho nas árvores de açaí. Eles fazem os ninhos nas outras árvores que estão no meio do açaizal. E a polinização do açaí, quem faz geralmente são as abelhas. As abelhas não fazem o ninho, não faz suas colmeias nas árvores de açaí. Ele faz geralmente nas outras árvores que estão no meio ali da floresta. Então, quando você retira todas essas árvores e deixa só o açaí, com certeza vai ter um desequilíbrio grande na nossa floresta. Então, a Amazon Buy entendeu que você não pode trabalhar contra a natureza, você tem que trabalhar a favor da natureza para que você possa ter um planejamento do curto, médio e longo prazo, para que as futuras gerações conheçam um açaí de qualidade, conheçam uma floresta que vem se reconstruindo vem se reconstruindo ao longo dos anos, mesmo diante desses grandes problemas ambientais que a natureza vem ofertando. Esse aqui é o nosso primeiro projeto da Amazon Buy, que é a nossa primeira fábrica, foi o nosso sonho que a gente colocou em prática. Inauguramos a nossa pequena unidade industrial dia 10 de dezembro de 2021, onde a gente conseguiu fazer nossas primeiras produções, fazer avaliação de mercados e conseguiu, a partir daí, fazer com que o nosso projeto crescesse mais. No final, eu vou mostrar para vocês os indicadores de crescimento desses últimos 3 anos, que fizeram com que a gente chegasse aí no Grupo GAIA, pedir o apoio para a gente poder fomentar e crescer ainda mais a nossa produção do açaí 2024. Pode passar, por gentileza. Esses aqui são os nossos selos, né, que a gente possui, que nos dá uma credibilidade muito grande do trabalho que a gente vem fazendo dentro da cadeia produtiva do açaí.
a certificação de manejo comunitário, que é a certificação do nosso açaizais, certificação FSC de serviço ecossistêmico da biodiversidade, certificação da nossa indústria de cadeia de custódia, o selo de origem do Amapá, que é o selo Amapá, o selo vegano, certificações orgânicas para atender o mercado nacional, norte-americano e europeu. E também, pessoal, também ontem a gente ficou muito feliz que uma das instituições que deu entrada junto ao NPI para indicação geográfica no estado do Amapá foi homologada a primeira indicação geográfica do estado, mas foi para o abacaxi. O nosso a gente está aguardando nos próximos dias ser homologado pelo INPI como a primeira indicação geográfica de açaí do estado do Amapá. Isso para a gente é muito importante. Muito importante porque a gente vai conseguir conectar a Amazon Buy com o mundo todo, que qualquer consumidor em qualquer lugar do mundo, quando for consumir um produto nosso, saiba a origem, de qual região vem, de qual comunidade vem, de qual produtor vem, e isso a gente garante através do trabalho que a gente faz, das nossas certificações florestais que a Amazon Buy vem construindo nos últimos anos. Pode passar, por gentileza. Esse aqui é um dos nossos produtos, foi o primeiro produto que a gente colocou lá no mercado americano, lá em 2022, para a gente fazer o teste, que é uma polpinha de açaí de 100 gramas, para aquele consumidor ali que quer fazer os seus mix e consumir o produto no mercado. E esse foi o primeiro produto que a gente conseguiu, de fato, ter um feedback com o nosso consumidor, que foi a porta de entrada, né, nesse mercado internacional, que a partir daí a gente começou a receber bastante demanda de cliente. Por quê, pessoal? Açaí, muita gente produz. No Amapá, no Pará, no Brasil e no mundo. Mas um açaí de qualidade, que tenha toda uma responsabilidade social, ambiental, são poucos como os nossos, da Amazon Buy. E a gente, através desse nosso projeto, esse nosso produto, você pode passar o próximo slide, esse nosso produto, o açaí em pó, que é o nosso açaí liofilizado, eu enxergo esse produto como uma transformação social. A partir desse produto que a gente conseguiu chegar a alguns mercados internacionais e, de fato, ter uma agregação de valor para o nosso produto e esse retorno volte para dentro das nossas comunidades, para que, de fato, a gente possa fomentar o desenvolvimento econômico e social dentro da nossa comunidade, junto aos nossos produtores, que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. E a gente vem fazendo isso nesses últimos 3 anos, a partir quando a gente começou a comercializar e colocar o nosso produto no mercado internacional, e a gente está, de fato, conseguindo ter esse retorno para compartilhar junto com os nossos cooperados. Esse é um nosso produto, que é o açaí em pó. Como eu falei, o primeiro mercado que a gente comercializou foi o mercado americano, e esse ano a gente conseguiu fechar um ciclo do planejamento que a gente tinha dentro do nosso planejamento estratégico, que até 2024 a gente chegasse no mercado europeu. E a gente conseguiu chegar com o nosso produto no mercado europeu em 2024, e estamos com uma perspectiva enorme para os próximos anos. Mercado chinês, mercado do Oriente Médio, e a gente tem uma preocupação muito grande de conseguir fazer esse trabalho de forma sustentável, responsável. E as pessoas às vezes perguntam: poxa, Miraldo, vocês vão exportar todo o açaí e como é que a gente vai ficar aqui no nosso estado sem açaí? Ninguém vai ficar sem açaí. Hoje, a produção que a Amazon Buy comercializa não chega nem a 30% da produção dos nossos 141 produtores. 2025, a gente quer chegar no mínimo a 50%, 60% da produção dos nossos cooperados. Isso vai corresponder a uma produção maior. E os mais de 500 que ainda estão querendo ser sócios da Amazon Buy. Então, tem uma perspectiva muito grande de crescimento, de evolução, que a gente vem organizando dentro de um plano de ação, dentro de um planejamento estratégico que a Amazon Buy fez para os próximos 10 anos. Isso está muito claro para a gente. O que a gente precisa fazer anualmente para a gente poder crescer e evoluir como cooperativa. E a gente fica muito feliz de chegar no final do ano de 2024 com um resultado bastante satisfatório, que só foi possível
com essas parcerias que a gente construiu, e o Grupo Gaia é um desses parceiros. Eu sempre enxergo que não é um investidor, é um parceiro que veio somar com a Amazon Buy para a gente conseguir, de fato, fomentar a cadeia produtiva do açaí e, a partir daí, a gente conseguir iniciar um processo de transformação social. Mesmo dentro de uma Amazônia que passa por graves problemas de questões climáticas, mas a gente consegue trabalhar de uma forma sustentável. Pode passar, por gentileza? Só um planejamento de evolução, pessoal, já estou finalizando, esse é o último slide. De evolução nos últimos 3 anos, 2022, quando a gente inaugurou a fábrica em dezembro de 2021, a primeira produção foi em 2022, a gente produziu 32 toneladas de açaí. 2023, nós conseguimos produzir 72 toneladas de polpa de açaí, e esse ano, nós, até esse exato momento, já chegamos a mais de 120 toneladas de polpa de açaí, que está fazendo com que a gente consiga evoluir bastante com o trabalho que a gente vem fazendo. Isso é um plano que a gente veio construir junto com nossos cooperados, e um diferencial da Amazon Buy: tudo que a gente faz é aprovado em assembleia, é compartilhado com o nosso produtor. Por exemplo, o preço do açaí que a gente vai comercializar na safra, a gente aprova em assembleia. A gente não entra nessa dinâmica de mercado, de variação de um preço de açaí, hoje está tanto, amanhã está um outro preço. A gente não entra nessa dinâmica. Então, por isso que a gente consegue montar um plano financeiro de crescimento para esses próximos anos. Pode passar, por gentileza? Então, pessoal, é isso. Eu tentei reduzir ao máximo uma apresentação nossa, da nossa cooperativa. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do nosso projeto. A Amazon Buy é muito mais do que essa comercialização de açaí. Convido os senhores para um dia vir visitar o nosso território, a nossa indústria, nossos cooperados, para entender um pouco da nossa cooperativa. E a gente vem, nesses últimos 2 anos, evoluindo muito. Por exemplo, na parte que eu posso dizer para vocês, de transformação social. Hoje nós temos filhos dos nossos cooperados que estão na universidade, são quase 19 produtores e filhos de produtores que estão na Universidade Federal, na Universidade Estadual, estudando engenharia florestal, engenharia de pesca e outros tipos de graduações que serão fundamentais para o desenvolvimento do território. Eu aprendi uma coisa lá em 2017, quando eu saí a primeira vez do estado do Amapá, eu fui para a região sul e sudeste do Brasil. E os agricultores na região sul e sudeste do Brasil têm formação, são engenheiros, são agrônomos, têm outro tipo de formação. E aqui na nossa Amazônia, a maior parte dos nossos agricultores são semi-analfabetos. Como é que a gente vem fazer desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia se a gente não tem conhecimento necessário? Então, a gente tem uma frente dentro da Amazon Buy que é trabalhar a educação. Nós trabalhamos com 2 escolas famílias, onde a gente está fomentando a formação das novas lideranças, e estamos em parceria com as universidades para que a gente possa ter um grupo de pessoas que irão dar continuidade à Amazon Buy. Eu estou de passagem como presidente, então precisa-se vir outras pessoas para dar continuidade nesse projeto fantástico que a gente vem construindo de transformação dentro das nossas comunidades. Mas muito obrigado, eu falo bastante, vou parar por aqui, senão vou falar o dia todo. Imagina! Ai, Amiraldo, mais uma vez, te ouvir é sempre um presente, né? E eu acho que traz uma conexão nossa com uma outra realidade, mas um exemplo, assim, né? De várias coisas. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela sua generosidade, obrigada por compartilhar isso com a gente, e obrigada por fazer o que você faz e o que todos os cooperados na Amazon Buy estão fazendo. Muitas falas muito importantes, né? E eu acho que só talvez uma pergunta que talvez valha a pena eu já começar, enquanto a gente vê se alguém da audiência aqui quer levantar a mão ou quer colocar alguma pergunta no chat. Quando a gente decidiu fazer o investimento na Amazon Buy, era por uma necessidade específica de fluxo de caixa, né, para
de capital de giro para conseguir aumentar a participação na compra da safra dos cooperados. Acho que se você puder falar um pouquinho desse desafio que vocês vivem hoje, né, entre o momento em que a safra está disponível e a defasagem, às vezes, que isso tem com relação ao influxo dos contratos que já estão acordados, mas que ainda não está disponibilizado como fluxo de caixa. Acho que vale a pena para quem investiu e quem tem curiosidade também para saber onde que o investimento do fundo Fama Gaia foi, para onde ele foi e para que fim ele serviu. Perfeito. Quando a gente solicitou o fomento, investimento, foi para a nossa safra. A gente trabalha na safra do açaí, o açaí é um produto sazonal. Aqui no estado do Amapá, a safra do açaí ela é geralmente de fevereiro a julho. E quando a gente estava no pico da safra, no mês de abril, maio e junho, é onde a gente precisava comprar o produto, a matéria-prima dos nossos produtores, para a gente poder processar e armazenar para a gente depois comercializar. Então, foi exatamente nesse período, onde ali no período de abril, maio e junho, onde tem a produção, onde precisa produzir. Então, é onde a gente utilizou o capital de giro para comprar a matéria-prima dos nossos produtores, para a gente poder processar e depois transformar em açaí em pó e comercializar no mercado. Então, foi exatamente nesse período que a gente agradeceu demais, que a gente foi no momento chave, que a gente estava produzindo, que a gente tinha clientes para atender, mas a gente não poderia passar a oportunidade porque a safra poderia acabar e a gente ficar sem o açaí. Então, foi nesse momento importante que a gente solicitou aí o capital de giro para a compra de matéria-prima dos nossos produtores, para a gente poder transformar em polpa, depois de açaí em pó e comercializar no mercado. Fantástico, obrigada. Quero abrir para plateia, perguntas e respostas. Acho que tem alguém aqui. Não sei se a gente já tem. Não, comentário do Rodrigo. Quero parabenizar a liderança incrível do Amiraldo e a atuação brilhante da Amazon Buy. São referências, parabéns, ó, para você. Bom, eu abro. Alguém levantou. Vinícius, vamos lá, vamos liberar o microfone do Vinícius, por favor. Liberar. Liberado. Opa, tranquilo. Bom, foi ótima a apresentação, Miraldo. Parabéns, time, por todo o resultado. Uma dúvida só que me vem, acho que a gente tem falado bastante sobre isso aqui no Family Office, como que vocês veem a Amazon Buy também fazer parte de comercialização de outros produtos que estão ali na região, né? Acho que impulsionando ainda mais toda essa biodiversidade que vocês têm. Perfeito. Está dentro do nosso planejamento estratégico. 2024 era o primeiro ano que a gente ia fazer o primeiro ensaio de comercialização de outro produto. E a gente lançou na nossa expofeira agropecuária do estado do Amapá, a gente comprou dos nossos cooperados o mel de abelha que vem lá das comunidades do Arraiol, onde a gente começou a fazer o primeiro teste. Agora a gente vai aprimorar esse trabalho. Vamos fazer as análises laboratorial de qualidade, para construir uma ficha técnica, para depois certificar esse produto. Nós estamos em contato com os órgãos reguladores do estado, porque já é um produto de origem animal, então tem uma legislação específica. Então, a gente, quando trabalha uma cadeia produtiva, a gente trabalha ela como um todo de forma organizada. Então, de fato, dentro do nosso planejamento da Amazon Buy, a gente trabalhar outras cadeias produtivas, como um dos óleos vegetais, nós temos o pracaxi, andiroba, que tem uma demanda muito grande nas indústrias farmacêuticas de cosméticos, mas isso, o primeiro ponto que a gente trabalhou na Amazon Buy era fechar um ciclo da cadeia do açaí, porque é o principal produto da região e a gente precisava fechar esse ciclo. Onde é que a gente iria fechar esse ciclo? Com o mercado consolidado, exportando nosso produto, agregando valor para o nosso produtor. E a gente está nessa fase, exatamente nesse momento, da gente fechar agora, se Deus quiser, em 2025, esse ciclo consolidado do açaí, mas ao mesmo tempo já iniciamos esse trabalho com outras cadeias produtivas e que a gente tem uma perspectiva muito grande. Pela demanda que a Amazon Buy tem hoje, a cooperativa, a ideia do nosso Amazon Buy é se tornar uma central de cooperativas, como existem as outras grandes referências que a gente tem na Amazônia, Cooperacre, Rinca, que hoje elas são uma centrais de cooperativas menores. A gente hoje, inclusive, eu nem falei para vocês, que a gente iniciou um trabalho na terra indígena. Desde 2022, a gente já
tinha iniciado um trabalho na terra indígena, também com a cadeia produtiva do açaí, e a gente quer, a partir desse território, trazer mais uma produção de açaí, mais um selo para a Amazonbai nos próximos anos, um selo indígena, que vai garantir mais uma qualidade para o nosso produto, mas é um trabalho que a gente faz bem organizado, né, com a cadeia produtiva, capacitação, acompanhamento técnico. E só para finalizar aí a minha fala, ano passado a gente teve contato com o ministro Valdez, que é o ministro da Integração. Ele perguntou do projeto da Rota do Açaí: Amiraldo, o que o governo federal, o governo do estado pode fazer para ajudar que esse projeto da Amazonbai ele possa crescer? Eu falei, ministro, eu não vou lhe pedir dinheiro, eu vou lhe pedir política pública, de assistência técnica, de infraestrutura, para que de fato a gente possa construir um território melhor, que a partir daí a gente consiga desenvolver ainda mais as cadeias produtivas. Então, um dos custos mais caros que a gente tem hoje na Amazonbai é assistência técnica. Para você manter essas certificações, eu sempre falo, o difícil não é conseguir uma certificação, é manter. E para você manter uma certificação de qualidade, é um trabalho constante que você tem que fazer junto ao produtor, de estar acompanhando, dando uma orientação técnica. E esse é um trabalho que é uma das referências da Amazonbai, um manejo sustentável de forma organizada. Maravilha, Fantástico. muito obrigado. Obrigada, Vini, pela pergunta. Marco, vamos liberar seu microfone. Amiraldo, obrigado pela apresentação, parabéns. Fiquei com duas dúvidas. Uma, eu queria saber, desde o início da cooperativa, como é que vocês vêm se financiando nesses projetos todos, quais foram as outras fontes de recursos que vocês tiveram. E fiquei curioso para saber de onde surgiu essa vontade de pensar em paridade de gênero, né, de abrir esse espaço, se foi uma coisa interna, se surgiu a partir de alguém de fora, é curiosidade minha. Perfeito. A gente veio construindo, né, no primeiro momento, buscando as políticas públicas que tinham disponíveis, né, de assistência técnica, de parceria, de projetos de não reembolsável aqui do Estado. E depois a gente buscou essas linhas de financiamento não reembolsáveis, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, para a gente poder fomentar o início do projeto lá em 2013 e 2014, antes de criar a Amazonbai, que era o protocolo comunitário, onde, através do Fundo Internacional, fomentou o protocolo comunitário, e a partir daí a gente foi construindo, buscando parcerias. Por exemplo, as primeiras certificações, que foi a certificação FSC do açaí, ela é uma certificação cara. A gente não pagou, porque a gente buscou o fundo social que tinha dentro dessas instituições que apoiam comunidades tradicionais. Então, a gente foi buscando, naquele primeiro momento, essas parcerias que foram fazendo com que a Amazonbai fosse se estruturando. E a gente teve um apoio de um projeto em 2021, que foi do Fundo JBS pela Amazônia, que ajudou a não só a cadeia do açaí, mas outras instituições, como a Universidade Estadual, trabalhar com educação, o IEB para trabalhar com gênero. Aí eu vou lhe responder a questão do gênero. Isso surgiu de um diagnóstico que a gente fez junto com as nossas produtoras. Em 2019, a gente fez um diagnóstico com as nossas produtoras e fizemos a seguinte pergunta: como era que elas se sentiam trabalhando com a cadeia produtiva do açaí, com a Amazonbai e com outras empresas, com outros atravessadores. E foi ali nítido, quase 100% das produtoras falaram: quando a gente trabalha a comercialização do nosso produto do açaí com a Amazonbai, a gente é respeitada, a gente tem dignidade de entrega do nosso produto. Quando a gente vai fazer a comercialização do açaí com outras empresas, muitas vezes as nossas filhas são assediadas, as nossas mulheres são assediadas, e isso fez com que a gente pensasse como é que a gente vai ajudar as nossas mulheres, as nossas crianças, dentro de um projeto que a gente vem pensando em crescer. E foi aí que a gente decidiu trabalhar empoderamento feminino, igualdade de gênero, formação da juventude e criar uma política de salvaguarda. A Amazonbai criou sua própria política de salvaguarda
que é um canal de comunicação da Amazon Buy com os agentes públicos, com os órgãos de assistência social, com os órgãos que a gente possa fazer denúncia por qualquer tipo de ações que venham, de fato, contra nossas crianças e nossas mulheres. E é importante a gente pontuar, e isso é muito comum, pessoal. Eu não gostaria de falar isso, mas assédio e prostituição infantil dentro das nossas comunidades ribeirinhas é uma coisa comum e a gente precisa combater isso. Combater isso com educação, com oportunidade e com oportunidade que essas mulheres possam ter, de fato, as políticas públicas de assistência social, de apoio jurídico, de apoio do poder público. Então, a gente criou nossa política de salvaguarda para poder conectar nossas instituições, mas precisa ainda fazer muito para a gente, de fato, isso possa evoluir ainda mais. E ontem, só abrindo parênteses, eu estava participando de um evento em Belém que se chama Inovação e Conexão com os meios digitais. Então, a gente precisa conectar a nossa juventude que está lá no campo, mas de uma forma que eles não sejam mais um problema social através dessas mídias que nós temos hoje aí. Há 3 anos atrás, quando eu ia falar do Bailique para Macapá, eu ia para um orelhão. Hoje em dia tem internet em todas as comunidades. Então, a evolução, a tecnologia a informação chegou muito rapidamente, mas muitas vezes nós não estamos preparados para essa tecnologia, para essa inovação que veio tão rápido. Então, é um trabalho que precisa ser feito de curto, médio e longo prazo. E nós só vamos conseguir fazer transformação dentro do nosso território se a gente tiver essa conexão de rede entre a Amazon Buy, o poder público, estadual, municipal, federal e todas as instituições que possam pensar políticas públicas de forma organizada. As políticas públicas elas precisam ser construídas de cima para baixo, com as demandas das comunidades, não de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque quando é de cima para baixo, você não tem o resultado esperado. Então, a gente vem construindo as nossas demandas e estão passando para a gente poder ter os resultados que a gente espera. Fantástico. De novo, sempre muito bom te ouvir. Silvia, eu vi que você está com a mão levantada, só tem uma pergunta do João anterior, eu vou fazer essa e já abro o microfone para você. O João escreveu: parabéns, Amiraldo. Qual o maior desafio para a Amazon Buy nos próximos 5 anos? Infraestrutura e logística. O maior nosso desafio. Porque se a gente conseguir viabilizar infraestrutura e logística, nós vamos conseguir sair de 141 produtores e conseguir pegar o território como um todo. São mais de 2.000 produtores de açaí. E a gente conseguindo esses pontos que eu passei para você, infraestrutura e logística, isso vai acontecer através de políticas públicas, a gente vai conseguir, com o projeto na Amazon Buy, fazer com que a gente tenha transformação social dentro do nosso território. Porque hoje a gente vai estar conseguindo trabalhar só com os nossos 141. Mas ao lado do nosso produtor tem dezenas de famílias que querem também uma oportunidade de qualidade de vida melhor. Mas hoje não é possível, porque a gente é pequeno, a gente precisa de infraestrutura. O nosso desafio maior é esse hoje, mas pode ser um outro amanhã, porque as coisas são muito dinâmicas, vão evoluindo muito. Se você fizesse essa pergunta para mim há 1 ano e meio atrás, eu ia falar mercado. Mas hoje não é mercado. Hoje a gente tem tanta demanda pelo nosso produto no Brasil, em vários países que estão nos procurando. O que falta hoje para a gente é infraestrutura e logística para a gente possa atender os nossos produtores rurais. As políticas públicas ali, a gente está buscando, e hoje, com o trabalho na Amazon Buy, a gente conseguiu, junto ao Estado, com diálogo, com ajuda, construir uma legislação própria para o açaí, que não existia. E acho que um dos legados que a Amazon Buy vai deixar na sua história é ter ajudado o Estado a construir sua própria legislação para a cadeia produtiva do açaí. Porque acho que isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado como um todo. O nosso produtor ele não pode trabalhar na ilegalidade. Ele precisa trabalhar na legalidade. A partir de você trabalhar na legalidade, você vai conseguir agregação de valor para o seu produto. Porque o seu produto é licenciado, está dentro
do processo de respeitar o meio ambiente. Então, tem muitas frentes que a gente precisa pensar para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí. A universidade precisa ter um polo dentro do território, que são 10 mil pessoas que moram no território. Temos município no Amapá que não chega a 5 mil habitantes. Só o território do Bailique, que é um distrito da capital, tem mais de 10 mil habitantes. A gente precisa levar a universidade, não tem uma universidade dentro de um território como esse. Então, a gente precisa, de fato, interiorizar nossas universidades para a gente formar pessoas, né? Porque o nosso jovem, quando ele vem da comunidade hoje, ele está sendo um problema social na capital, porque ele não tem um apoio financeiro e infraestrutura necessária para estudar. Eu vim do interior, eu tive muita dificuldade de ficar na cidade para me estudar. Imagine os nossos produtores que têm uma dificuldade muito grande de manter um filho numa capital para estudar. Então, a gente precisa interiorizar a educação. Então, tem muitas coisas que precisam ser construídas para a gente conseguir evoluir muito nesses próximos anos. Vamos juntos nessa jornada com você, Amiraldo, vamos juntos. Silvio, vamos abrir o seu microfone. Obrigado, André. Uma pergunta era essa: quais seriam os obstáculos para o crescimento da cooperativa? E uma outra, Amiraldo, primeiro, parabéns pelo trabalho aí, muito bacana, obrigado por compartilhar com a gente. Eu também sou produtor, só que de café, pequeno produtor, sou engenheiro agrônomo também, estamos juntos aí na parte de engenharia. Eu queria saber como é que é o instrumento, como é que vocês trabalham com o produtor na questão da compra do açaí. Se vocês têm contrato com eles, se eles conseguem estimar um volume que eles vão entregar para vocês, e se, de repente, esse contrato, eles também conseguem se financiar, né? Tendo um documento em mãos que eles vão, eventualmente, ter uma renda advinda, né, de uma compra já segura, se eles conseguem utilizar isso como instrumento financeiro para eles próprios, né, como produtores. Perfeito, ótima pergunta. A gente bateu muita cabeça no início pelo modelo que é trabalhar na cadeia do açaí, né? Um produto que aqui na Amapá a variação do preço é todo dia. Quando chove, aí não tem produto, o preço sobe, fica alto. Quando passa 5 dias de sol, aí produz muito, o preço vai lá para baixo. E nesse meio campo, os atravessadores vão lá e ficam naquele ciclo de exploração do nosso produto. A primeira coisa que a gente fez, bom, a gente tem a nossa indústria, a gente tem mercado, e a gente não pode ficar nessa competição de preço. A gente, agora, por exemplo, vamos ter a Assembleia em janeiro, a gente tem um plano safra. Semana passada, eu estava no Bailique, discutindo com os produtores o planejamento da safra, verificando logística, infraestrutura, tudinho, e vamos para a semana que vem no Beira Amazônia. A partir daí, nós vamos montar o plano safra e levar para a Assembleia. A gente vai aprovar na Assembleia o preço do açaí, com base nos contratos que a gente tem. Então, a partir dessa aprovação do preço do açaí na Assembleia, a gente vai trabalhar com nossos produtores o quantitativo que ele vai entregar de açaí. Então, a gente tem hoje isso tudo organizado. O produtor, a gente sabe quanto cada produtor vai entregar de açaí da sua área. A gente tem esse feedback com ele. Bom, Amiraldo, o açaí atrasou a produção, o açaí ainda está muito verde. Então, a gente tem essa conexão com nossos produtores para a gente ter essa regularidade de produção, de entrega, porque a indústria precisa produzir o tempo todo. Então, é por isso que é importante a gente ter essa variação grande do número de produtores, que você consegue montar um planejamento de safra melhor. E a gente tem outros acordos entre nós, com nossos produtores. A gente tem o nosso fundo, que a gente tem um acordo com nossos produtores, que cada lata de açaí dele, a gente chama de uma poupança, que cada lata que ele entrega para a gente, além do preço que a gente paga na hora, tem uma poupança para ele que está garantida para o final do ano, para ele receber. Então, a gente foi construindo junto com eles a melhor forma da gente garantir essa produção, a gente garantir o produto e também um retorno financeiro num curto, médio prazo para ele. Espetacular. Silvio, você está contemplado?
Acho que deve estar. O Silvio Você, deve André, saber o que é um plano. O Silvio está acostumado a fazer previsão de safra de batata de 25 anos. Ele deve saber. Muito batata e bom. pescado. Só uma perguntinha mais, Miraldo. Você falou que um divisor de águas foi quando vocês implementaram lá a plataforma, né? Que foi fundamental para vocês. Em que momento que você achou importante, que você sentiu a necessidade de instalar, de montar, de instalar essa plataforma aí dentro da cooperativa? Se você acha que se tivesse feito isso antes, teria tido mais resultado, ou não teria como ter feito isso antes por conta do... Acho que é um processo. É um processo porque quando a gente assume a diretoria de uma cooperativa, a gente entende que cada um tem formação para ser presidente, para ser secretário, para ser tesoureiro. E isso, na teoria, é o que todo mundo... Bom, vou montar minha chapa, vou ser secretário, vou ser tesoureiro, vou ser presidente. Mas, na prática, a gente, quando assume, a gente vai ver que a gente não tem o conhecimento necessário, porque financeiro... Quem trabalha no financeiro, quem é da área financeira, quem é contador, quem é formado na parte financeira, que consegue gerenciar um empreendimento que cresce. Você, uma cooperativa pequena, você consegue ali, através de uma planilha de Excel, fazer o controle com recibo, mas uma empresa grande, que tem uma produção que chegou, por exemplo, esse ano a 120 toneladas, então o volume de compra é muito grande. Então, você precisa ter profissional especializado para isso. Mas no início, quando a gente assumiu a cooperativa, quando a gente viu na prática, eu sou engenheiro florestal, eu não tinha experiência em gestão. Então a gente foi aprendendo, eu fui buscando conhecimento, mas muitas vezes a pessoa que está numa função, ela não consegue ter o conhecimento necessário para gerenciar aquilo. Mas muitas vezes o estatuto, por exemplo, não permite que você contrate um profissional para gerenciar o financeiro. Tem que ser o secretário que foi eleito. Então, você vai trabalhando, entendendo como é que funciona, para você chegar no momento de hoje. Eu acho que é unânime, todos os nossos produtores entendem que a gente precisa profissionalizar a gestão. A diretoria que assumir um tesoureiro, um secretário-presidente, ele não pode executar. Ele não pode estar no dia a dia de execução da empresa. Ele precisa estar na coordenação do processo. Ele tem que estar coordenando o Amazon Buy, gerenciando, estar aqui conversando com vocês. Isso é a função do presidente. Não estar no dia a dia fazendo pagamento, organizando. Isso ali é para quem é da área, formado. Então, hoje o nosso produtor entende que, num curto espaço de tempo, a gente precisa ter esses profissionais para fazer a parte administrativa da empresa funcionar. A gente, no início, quando a gente foi fazer o projeto com vocês aí, com o Fundo Gaia, teve uma dificuldade muito grande, porque tudo dependia de mim, para enviar documento para um lado para o outro. Então, isso é uma deficiência de gestão, que você não consegue resolver num curto espaço de tempo. Por exemplo, eu estou muito feliz porque, num médio espaço de tempo, nós vamos ter pessoas, sim, produtores formados para vir, para ser o contador da cooperativa, para ser o engenheiro da cooperativa, mas isso é um processo de que a gente precisa trabalhar. Num curto espaço de tempo, a gente não consegue. Então, a gente teve essa dificuldade aí no início, mas isso está muito claro para a gente, que a formação das novas lideranças, elas são fundamentais, mas trabalhar isso dentro de um planejamento com a especificidade de cada setor. Perfeito. Muito, muito obrigada, Miraldo. Acho que a gente já está passando para o final do nosso Talks, Fama Gaia Talks. E então vamos para a apresentação rapidinho e aí a gente já encerra a conversa de hoje, que foi riquíssima, e agradeço por essa aula, né? Mais uma vez, outra aula. Acho que aqui, só fechando, a gente tem algumas ambições para o próximo trimestre, né? Para esse finalzinho de ano e para o próximo trimestre, a gente realmente ampliar nossa presença nos diferentes biomas, como fundo. A gente realmente quer estar com o maior footprint mesmo, assim, nos diferentes biomas, porque a gente acredita piamente na interdependência ecossistêmica e social
desses biomas, né? A gente fala isso várias vezes, de nada adianta a gente conservar e preservar e diminuir o desmatamento amazônico se o cerrado multiplica por 10, se ele seca, ou se o Pantanal pega fogo, ou se o Pampa é inundado, ou se a Caatinga também é, é, é desmatada. Se bem que até que a Caatinga, nesse sentido, tem sido um pouco mais protegida, mas de qualquer maneira, assim, com seus desafios locais. Então, a gente está querendo ampliar a presença nos biomas e agradece toda e qualquer indicação de projetos nos diferentes biomas, com diferentes parceiros e atuação. Então, para quem estiver ouvindo essa apresentação agora ou mais tarde, estamos abertos a essas conversas. A gente também está querendo fortalecer aquele ecossistema de impacto que eu demonstrei. A gente tem, em média, umas 3 conversas por semana, no mínimo, com prospects, com empresas, com projetos, com consultorias de assistência técnica, com outros fundos, com investidores, e a gente precisa ampliar isso para continuar multiplicando esse impacto. E, por fim, a gente quer continuar com essas interações frequentes, tanto com os nossos investidores, como com os parceiros que compõem esse ecossistema de impacto e os nossos investidos, para que a gente vá não só aprendendo cada vez mais, como a gente fez hoje aqui com o Amiraldo, mas também vendo essas possibilidades de continuidade do investimento, do fomento e da produção do impacto positivo, né? Então, seguimos fortes e determinados nessa nossa missão. E é com isso eu encerro essa conversa e agradeço imensamente quem pôde estar presencialmente, quem mandou mensagem, que não conectou, mas pediu a gravação e que quer assistir depois. E vamos continuar fazendo esses eventos e cada vez mais trazendo informação para todo esse ecossistema e transformando o mundo no processo. Muito obrigada e bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.